Agradeço a Vossa Excelência, presidente Renan Calheiros, cumprimento as senhoras, senhores senadores e mais parlamentares aqui presentes, brasileiros que nos assistem nesse instante. Eu ocupo hoje essa tribuna, nesse momento, movido por um sentimento, senador Cássio, de altíssima responsabilidade. Eu peço licença para hoje, excepcionalmente, me abster das advertências, das críticas e das cobranças que reiteradamente temos feito aqui mesmo dessa tribuna, para me dirigir aos brasileiros dos 4 cantos desse país. Aos brasileiros, independente das suas posições partidárias, das razões políticas que defendam e das ideologias que professem. Poucas vezes, senhoras e senhores, vivemos dias tão difíceis e crises tão agudas nesse país. Ao gravíssimo desastre econômico em curso, somam-se a dramática crise ética e o impasse político que literalmente paralisa o Brasil já há algum tempo. O país, senhoras e senhores, afunda em gravíssimas dificuldades, prisioneiro das circunstâncias de um governo incapaz de tomar decisões. De um governo agora já sem qualquer credibilidade e sem inspirar a mínima confiança. Mergulhado na era dos escândalos, o governismo agoniza e abre mão de enxergar o Brasil verdadeiro. O Brasil, senador Aloysio, do desemprego em escalada, da maior recessão da nossa história, da inflação alta, do salário curto no bolso de pais e mães. O Brasil dos milhares de assassinatos pela violência sem fim nas grandes, médias e pequenas cidades. O Brasil dos que agora retrocedem e retornam à pobreza extrema, perdendo conquistas alcançadas ao longo das 2 últimas décadas. O Brasil da má gestão, do desperdício de recurso público, das obras inacabadas, da corrupção institucionalizada e do desrespeito contumaz aos contribuintes. O Brasil da indústria sucateada, do investimento relegado e do endividamento perigoso de suas empresas. O Brasil da inadimplência recorde das nossas famílias, da ocupação partidária do Estado em níveis jamais vistos na nossa história. O Brasil da epidemia de dengue e do Zika vírus que afeta milhares de mulheres. O Brasil, senhoras e senhores, das contas desequilibradas, do aumento explosivo da dívida pública, dos anos perdidos, senador Renan, e do futuro comprometido. O que não falta hoje ao nosso país são equívocos, erros e omissões que se sucedem. Ainda assim, apesar de haver tanto por se fazer neste momento da vida nacional, o governo parece se mobilizar apenas para defender a sua própria sobrevivência. Registra-se agora, mais do que nunca, o perigoso recrudescimento do radicalismo e da intolerância, das ameaças e das agressões em face dos resultados das investigações da Lava Jato e de suas consequências. Essa guerra visível que prospera nas redes sociais, aos poucos ganha as ruas, insuflada pela insensatez dos que não têm outra saída senão um grito. Grito contraposto pela justa e natural indignação dos cidadãos, dos que são, e não podemos jamais perder isso de vista, a grande maioria dos brasileiros, dos que querem a mudança, dos que querem um país melhor, senador Caiado. Assim, o que vai se compondo é um cenário de gravíssimos riscos, e essa é a razão maior que me traz hoje a essa tribuna. Riscos que podem se desaguar em indesejáveis confrontos. Nós, o Brasil da paz, não queremos, não desejamos e não admitiremos isso. Convoca-nos o bom senso, o espírito público e a responsabilidade dos brasileiros que prezam a democracia e a liberdade, para cada um em seu campo evitar a radicalização. Nada, absolutamente nada, pode ser pior para a busca de novos caminhos para esse país do que uma nação dividida. Nesse trecho da nossa história, senhoras e senhores, volto a repetir o que tenho pregado exaustivamente ao lado de tantas outras ilustres figuras desta casa. Precisamos nos armar, sim, mas de apenas 2 atributos: coragem e serenidade. Coragem para caminhar decidida e definitivamente em direção à verdade. Coragem, sobretudo, para construir na unidade uma saída para o país. E serenidade, sempre serenidade, para rejeitar de forma pacífica e determinada
todas as provocações artificiais que não por acaso estão sendo disseminadas para incendiar os ânimos e, mais uma vez, e desesperadamente tentarem cobrir a verdade. Eu digo às senhoras e aos senhores, a fronteira comum, onde todos nós brasileiros podemos nos encontrar, está clara, está nítida. Ela é, senadora Anastasia, a nossa Constituição. É ela que nos impõe limites comuns e princípios intocáveis. Este é o espírito do Estado Democrático de Direito, que sempre nos moveu e especialmente nos move agora. Não podemos aceitar que, na ausência de argumentos sólidos de defesa sobre as graves suspeições existentes, nossos adversários ataquem de forma irresponsável a honra de quem lhes faz oposição. E não posso deixar de chegar aos dias de hoje, senador Renan, porque hoje se repete a partir de notícias de jornais algo já acontecido em meses anteriores. A sempre sórdida e irresponsável tentativa de vincular nomes da oposição na Operação Lava Jato. Alguns dos que estão aqui neste plenário já foram vítimas desse ardil. E todas, absolutamente todas as acusações foram desmontadas porque eram absolutamente falsas e por isso não sobreviveram. Como falsa é mais essa tentativa de vincular-nos, e ao meu nome em especial, nessa absoluta ação de reencontro do Brasil com o seu futuro, representada pela Operação Lava Jato. Não me defenderei, senhoras e senhores senadores, porque não preciso disso. Não me defenderei atacando as nossas instituições. Ao contrário, é preciso que as investigações se aprofundem em todo o campo. É ela que vai fazer, senador Caiado, prevalecer a verdade entre nós. Quero aqui registrar e reiterar de público nosso mais profundo apoio à Operação Lava Jato, aos promotores, aos policiais federais, aos magistrados que estão, como eu disse, permitindo o reencontro do Brasil com uma nova era. Não vamos nos intimidar, senador Renan Calheiros, de forma alguma, ao contrário. Isto só faz aumentar em mim a determinação de continuar combatendo esse governo que tanto vem felicitando o país, até porque nenhum de nós está acima da responsabilidade de dar respostas. Daremos, como sempre fizemos, senador Agrippino, respostas claras a cada citação, a cada questionamento que nos seja feito. Mais do que isso, vamos continuar defendendo o Brasil daqueles que o ocuparam em benefício de um projeto de poder. Mas quero reiterar mais uma vez, presidente Renan Calheiros, que nós vivemos, senador Jorge Viana, um momento decisivo como pouquíssimos na nossa história, ao qual esta casa e a nossa casa irmã, a Câmara dos Deputados, aqui representada por inúmeros ilustres parlamentares, a quem agradeço a presença, temos o dever de nos colocar à altura deste momento, honrando o clamor da grande maioria da sociedade brasileira. Estamos, e não há por que disfarçar isso, numa autêntica encruzilhada. Podemos sim, como disse o senador Aloísio, escolher continuar a viagem rumo ao caos em que se transformou esse governo, ou podemos lutar sempre dentro dos marcos legais e constitucionais para que o Brasil comece definitivamente a superar suas imensas dificuldades e recuperar a responsabilidade e a ética no trato da coisa pública. Não podemos mais ignorar que nos tornamos uma ilha de atraso em um mundo que caminha para a prosperidade, senador Tasso Gereissati. Experimentamos, a verdade é essa, a estranha e incomum mistura de um país que não cresce e ao mesmo tempo tem a mais alta taxa de juros do planeta e um dos maiores índices de inflação entre as economias minimamente organizadas. E mais grave ainda, as conquistas sociais de vários governos, e faço aqui esse reconhecimento, estão se esvaindo, continuam servindo apenas de matéria-prima para discursos demagógicos e salvacionistas. O governo, a realidade é essa, infelizmente parece não ter ideia da gravidade das nossas dificuldades. Sua proposta de ajuste para o enorme desequilíbrio orçamentário que vivemos hoje, pasmem, aprofunda o déficit ao invés de combatê-lo cabalmente. As reformas tão necessárias ao país não são postas na mesa e já são rechaçadas pelo próprio partido da Presidente da República. E o seu governo não demonstra a mínima coesão em torno das mais relevantes. Diante de tudo isso, há um consenso hoje no país. Falta esse governo essencial,
credibilidade e capacidade para ressuscitar a confiança de todos no Brasil. É unânime a constatação da total incapacidade da presidente em apresentar saídas para a crise que se agrava a cada dia, econômica, ética e social, em que o país foi mergulhado pelas últimas gestões do PT. Mas a saída, ela existe e está colocada, pelo menos algumas delas, e todas como prevêem a nossa Constituição. Portanto, caberá ao Congresso Nacional, ouvindo o clamor das urnas, manifestar-se de forma absolutamente clara, seja a favor do impeachment da Presidente da República, se esse for o sentimento majoritário da Câmara dos Deputados, seja em apoio à cassação da chapa presidencial eleita em razão das gravíssimas denúncias de utilização de recurso público para a sua eleição, ou quem sabe, senador Ricardo Ferraz, num gesto magnânimo, num gesto generoso para com o país. Quem sabe a Presidente da República, compreendendo que perdeu as condições mínimas de governar, permitir que com a sua renúncia o Brasil inicie uma nova etapa na sua história. O isolamento e o descrédito desse governo avançaram de tal forma que não consegue mais ele construir os mínimos consensos, as mínimas alternativas para alinhavar soluções. O isolamento, como eu disse aqui, é o pior dos caminhos para qualquer governo avançar. A revelia do governismo temos nós da oposição, e aqui repito mais uma vez a minha alegria com a presença de tantos ilustres parlamentares. Temos buscado, com apoio, é preciso que se diga, da presidência desta Casa, votar projetos que têm permitido minimamente ações que desoneram as empresas estatais, que buscam equilíbrio orçamentário, que garantem a solvência do governo e que permitem ao setor privado voltar a investir e gerar empregos. Portanto, temos feito, senhor presidente, a nossa parte, mas as medidas estruturantes, aquelas absolutamente imprescindíveis para o Brasil virar esta página da sua história, dependem de uma maioria que as oposições não têm e o governo não consegue mais aglutinar. Não nos furtamos, nós da oposição, em momento algum, a discutir as medidas mais difíceis, mas também necessárias, desde que o governo as coloque, as apresente e assegure o voto da sua base de apoio. Mas temos a cada dia perdido a esperança de que isso venha acontecer. O que nós temos ouvido em resposta ao presidente Renan Calheiros são apenas palavras ao vento, seguidas de manifestações de que preferem aprofundar o receituário que produziu o fracasso atual, do que reconhecer os seus equívocos e iniciar uma nova caminhada. Perante, senhoras e senhores, este estado lamentável que o Brasil foi levado, o que o governo oferece aos brasileiros? Nada além das velhas e surradas teses, nada além do discurso manipulador e de sua permanente atitude de tentar dividir o país. Não fomos nós, senhora Presidente da República, que dividimos o Brasil, não fomos nós que tomamos as decisões que nos levaram à recessão, ao desgoverno, à ruína, a essa quadra vergonhosa por que passa o país. O que dividiu o país desde o começo foi a campanha da mentira, do ódio, das ofensas e das calúnias utilizadas como armas eleitorais e que se transformam agora em novas tentativas de elevar a grau máximo o tradicional nós e eles, sempre enfatizado por alguns governistas. Nossos adversários vêm insuflando, pelo menos alguns deles, para fazer aqui justiça. A radicalização nesse momento, prometem a guerra e a agressão, buscam cindir o Brasil, tentam desviar o foco da realidade para alguns deles não terem que prestar contas de seus atos. Nós reagiremos sempre, buscando o entendimento, a paz, mas não aceitando mais que medidas equivocadas e irresponsáveis aprofundem o caos no qual os governos do PT, dos governos do PT mergulharam o país. Mas é bom que fique claro, de forma definitiva, e caminho para encerrar, senhor presidente, palavras de ordem ensaiadas e gritadas à exaustão não irão jamais causar constrangimento, tampouco calar a consciência da nação. A melhor resposta que daremos será, a partir agora, do próximo domingo, estando junto nas ruas, dizendo um basta a tudo isso. O Brasil não pode, senhoras, senhores senadores, senhoras, senhores parlamentares, não pode perder a raríssima oportunidade, senador Serra, de reencontrar-se consigo mesmo e com os sonhos de cada brasileiro que tanto lutaram para melhorar a sua vida e que nos trouxeram até aqui. Afinal, crises como esta
desta envergadura, como todos sabem, podem ser também oportunidades preciosas para promovermos grandes transformações. Este é precisamente o momento que estamos vivendo. Os que têm responsabilidade nesta hora, eles estão nos vários espectros do nosso quadro político. Precisam respeitar os longos anos de sacrifícios e de luta dos brasileiros para alcançar o lugar que merecemos e devemos ocupar. Não vamos aceitar ameaças e tentativas de incendiar a nação para que a fumaça encubra o que fizeram no Brasil. Domingo, senhoras e senhores, o povo brasileiro sairá às ruas, escrevendo uma página definitiva da nossa história, uma página que moldará o destino do Brasil. Somos homens e mulheres de bem, com nossos filhos, com as nossas famílias, sairemos em paz para mostrar que este país não perdeu a sua alma e não perdeu a sua esperança. Vamos, amigos e amigas, vamos para as ruas resgatar a decência e a integridade. Caminharemos unidos contra a corrupção e a mentira, em defesa da Constituição e da democracia, das liberdades sempre ancoradas na força e no valor maior das nossas instituições, que sempre defenderemos para que a justiça, ao final, continue cumprindo o seu papel. Muito obrigado. Senhora Presidente, senhores senadores, a imprensa de ontem e de hoje noticiam duas iniciativas que estariam sendo, digamos assim, planejadas, articuladas no âmbito da Presidência da República, com a participação da Presidente Dilma Rousseff. Duas iniciativas que, no meu entender, pelo simples fato de serem cogitadas, já demonstram, explicitam o grau de deterioração e da falta de rumos do atual governo do PT. A primeira dessas iniciativas surge como proposta da última reunião da direção nacional do PT, que aprovou uma tal pauta de emergência econômica. A proposta que foi levada à presidente Dilma e que estaria sendo examinada por ela com a inclinação de aceitá-la, é a utilização das nossas reservas internacionais para cobrir gastos do governo. Da impossibilidade de aprovar a CPMF, impossibilidade política, e na impossibilidade também política, porque isso implicaria em contrariar interesses incrustados na máquina do Estado e patrocinados pela aliança política que ela encabeça, de cortar despesas, sugerem esta insensatez. Se o governo brasileiro for adiante nesse propósito, a consequência será imediatamente a bancarrota desse país. Nós afundaremos ainda mais. O Brasil, que já teve os seus títulos avaliados negativamente por 3 agências de risco, esse país não tem condições nesse momento, talvez não tivesse em outras circunstâncias, de adotar esta sugestão aloprada que surge do encontro do PT. Bancarrota, fuga de capitais e, em consequência disso, o Banco Central seria obrigado a elevar as taxas de juros muito acima dos níveis estratosféricos em que essas taxas se encontram hoje. Com a consequência que todos nós sabemos: inflação disparando, desemprego atingindo níveis absolutamente insuportáveis. A outra iniciativa, senhor presidente, situa-se na área política. O convite da presidente Dilma para que o ex-presidente... Posso fazer um comentário a respeito do primeiro tópico? Pois não. Vossa Excelência prefere... Eu prefiro ao final, se for possível. A segunda iniciativa é no âmbito político. Trazer para o governo, com o cargo de ministro, o ex-presidente Lula. Com o propósito explícito de, estando ele ocupando um ministério, qualquer que seja ele estaria subtraído à temível jurisdição do juiz Moro.
Tratar-se, evidentemente, de um desvio de objetivo de um ato administrativo, porque não se quer nomear o ministro, mas simplesmente criar um embaraço para a aplicação da lei. Mais uma modalidade de obstrução da justiça. E uma tentativa vã, porque todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal no Brasil de hoje não é, digamos, uma instância judiciária amigável para aqueles que são levados a ela acusados de corrupção. Mais ainda, significaria simplesmente a presidente Dilma abdicar da presidência da República, renunciar à presidência da República, entregando-a ao seu patrono político, o ex-presidente Lula. Um ato de submissão incompatível com a função presidencial. Eu penso que aqui no plenário, alguns senadores são da minha geração. José Serra, um deles, talvez Flecha, creio que João Alberto, alguns poucos. E na nossa geração, Serra, nós aprendemos latim na escola. E todos nós nos lembramos da frase de Eurípides: os deuses primeiro enlouquecem aqueles a quem eles desejam destruir. Quos volunt Dei perdere, dementat prius. É isso que acontece. Enlouqueceram, perderam o juízo. E o problema é que quando enlouquecem, quem vai para o hospício é o brasileiro, é o cidadão brasileiro, acossado pela inadimplência, afogado em dívidas, ameaçado pelo desemprego. A saída para isso, meus caros colegas, é mostrarmos numa articulação poderosa entre o movimento da opinião pública expresso nas ruas e as instituições políticas representadas pelo Congresso Nacional. Nós promovemos nos marcos da Constituição o fim deste governo. Saiamos todos às ruas, com tranquilidade, com paz, para mostrar a nossa força tranquila e a nossa confiança de que a democracia e a verdade haverão de prevalecer. O senador Serra havia me pedido uma parte. Não sei, o senador Serra poderia falar, se o presidente consentir, da mesa diretora. Eu lamento não ter dado naquele momento. Eu fazer a parte, mas sabe o que eu acho? Como é que... Você está ouvindo o discurso dele, né? O microfone está desligado. Está ouvindo o discurso dele, né? Não. Quos volunt perdere Dei. Eu queria aproveitar, Vossa Excelência fez referência a uma questão Sabe o que eles vão fazer com isso? que realmente é muito importante entre as novas iniciativas que se fala para a área econômica. Entre elas, eu queria pedir realmente um minuto para me manifestar a respeito, é a questão da utilização das reservas para financiar o gasto público. Essa medida, ou seja, pegar dinheiro das reservas para gastar, a meu ver, seria incendiária do ponto de vista da economia brasileira, que é uma economia que, neste momento, está dominada pelas expectativas negativas sobre o que acontece. Nunca na nossa história, e raramente na história de outros países, as expectativas, ou seja, aquilo que se acha que vai acontecer, governaram de tal maneira o que está acontecendo como no Brasil. Ou seja, as coisas vão mal porque os agentes econômicos acham que vão mal. Outro dia, o presidente, creio que da GM, uma dessas multinacionais, anunciou que postergaria 6 bilhões de investimentos por 2 anos, por ir adiante, porque não tinha confiança sobre o que aconteceria no Brasil. Isso domina hoje o clima econômico. Imagine Vossa Excelência pegar a reserva e gastar. Pegar a reserva e gastar, do ponto de vista econômico, é a mesma coisa que imprimir dinheiro. Roda a maquininha, pega o dinheiro e gasta. Seria incendiário desse ponto de vista. Há uma outra possibilidade, que não teria o mesmo efeito,
que seria abater a dívida mobiliária existente com reservas. Ou seja, eu pego 100 bilhões das reservas e compro dívida que o país tem, que o governo federal tem, diminuo a dívida e economizarei os juros que eu estou pagando por essa dívida. Essa seria uma estratégia razoável, mas, a meu ver, imprópria também para o atual momento econômico. O mais provável é que isso acontecendo iria também gerar movimento especulativo contra o dólar. Tal é a insegurança. Isso poderia ser feito gradualmente com um governo que tivesse mais estabilidade, força, que governasse de verdade. Agora, a ideia de pegar divisas e gastar tudo em investimentos ou custeio, etc., seria simplesmente incendiária do ponto de vista da economia brasileira e seria, digamos, a etapa final do atual governo, da experiência do PT e o que fosse. Muito obrigado, senador Serra. Agradeço a parte de Vossa Excelência que vem ilustrar esse meu pronunciamento. Obrigado. Continue cumprindo o seu papel. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, hoje de manhã, a Comissão de Educação, tivemos uma audiência sobre a ideia, um projeto do senador Wilson Matos, ex-senador, de implantação de horário integral nas escolas de ensino fundamental no Brasil, até o ano 2024. E eu, na hora da minha fala, que sou relator do projeto de lei, eu disse, se me pedissem para mostrar um retrato, senador Hélio, do atraso brasileiro, uma coisa que dissesse, olha aqui o atraso, eu diria a foto dessa audiência. Porque em pleno século XXI, já na segunda metade da segunda década, a gente discutir se tem que ter horário integral até 2024 é prova de atraso, de um atraso monumental. E isso, se for aprovado, daqui a algumas semanas ou meses, vai para a Câmara. 2 anos mais. E se debatendo horário integral, é uma coisa que já deveríamos ter há décadas, 5 décadas no passado. E eu lembrei que nós estamos aqui há dias debatendo o fato da Polícia Federal ter coagido o presidente Lula. Eu, pessoalmente, sou contra. Sou contra isso com o presidente Lula e com os outros 117 que, segundo eu li no jornal, foram levados dessa maneira. Não vejo necessidade. Se a pessoa tem endereço, se predispõe a ir fazer o depoimento, para que levar sob coação? Então, nesse sentido, o presidente Lula, para mim, como os outros 116, sofreram uma coação desnecessária. Agora, o que eu acho que isso sim me incomoda no governo do presidente Lula é o fato de que, entre crianças de 5 a 18 anos, todas elas estiveram durante o período do governo Lula e Dilma. Ou seja, uma geração inteira de crianças na educação de base, senador Paim, foi durante o governo do presidente Lula e da presidente Dilma. E a gente pergunta, melhorou ou piorou? Claro que melhorou. Como melhorou no governo Fernando Henrique, melhorou no governo Sarney, melhorou no governo Itamar, no governo Collor, inclusive. Essa melhora vem, mas não houve mudança, houve melhora. Isso é que a gente tem direito de reclamar. Eu tenho a impressão que a desconstrução que alguns falam do presidente Lula, se vier, não será apenas pelo lado da polícia, da justiça, da moral. Será também pelo fato de que foi um governo que nós todos nos empenhamos, e está aqui o senador Hélio, eu e o Paim, nos empenhamos para valer, e que não foi ruim quando comparado com os outros, mas que foi ruim quando comparado com o que a gente esperava dele, do governo. Não fez as transformações. Lembra quando eu saí do PT, eu disse, saio porque o partido perdeu o vigor transformador. Antes de todas essas crises éticas que surgiram depois, salvo o mensalão que estava começando. Essa audiência de hoje é prova de que os governos
tanto de Fernando Henrique quanto de Lula e Dilma, os governos social-democratas que nós tivemos durante o período da democracia foram governos que não fizeram a transformação da educação. Deram melhoras, mas não transformaram. E uma das provas disso é uma das melhoras e o resultado dela, a melhora no aumento do número de alunos no ensino superior. Aí o governo Lula marcou, ficou uma marca, não só pelas cotas, mas também pela criação de universidades, pelo programa, a revitalização do FIES, a criação do ProUni, aumentou o número, mas com a decadência do sistema. Metade se supõe hoje dos alunos que entram na universidade abandonam antes de se formar. E o papel da universidade não é para as crianças, jovens entrem nela, é para que saiam formados. Um aluno passa no vestibular, ele pode comemorar ter passado, mas o Brasil só comemora quando ele tiver se formado. O vestibular sem formatura é um ganho sem consequência. É como montar uma fábrica que não dá o lucro. É uma coisa no meio do caminho. E o avanço que nós tivemos nesses últimos anos, do ponto de vista do aumento de universitários, que é bom, é incompleto. Faltou dar o salto para formados e com qualidade. E por quê? Porque faltou educação de base. Não é por acaso que se chama educação de base. Chama-se educação de base porque é a base da educação. E quiseram botar o prédio pelo contrário. Quiseram fazer o telhado antes de fazer o alicerce. E aí deu nisso. Não se consegue fazer com que aumente radicalmente o número de alunos que se formam. E nem mesmo que se formem com muita qualidade. Por quê? Porque eles entram com deficiência. E entram com deficiência porque não temos o horário integral. E sem ficar na escola 6 horas, as crianças não aprendem o que é necessário para o mundo moderno. Além disso, no mundo de hoje, a escola é tanto para ensinar como para tirar da rua. Quando eu era menino, e aqui eu não sei se os outros mais jovens podem dizer o mesmo, a rua era um lugar que não ensinava como a escola, mas não depredava a criança, não maltratava, não deformava e até ajudava em algumas coisas graças aos brinquedos. Hoje não. Hoje a escola é um elemento de deformação, de depredação, de deformação. Por isso é tão importante o horário integral. E por isso eu fico triste ao ver que em pleno século XXI, já avançando o século, nós estejamos debatendo se devemos ou não ter horário integral, se devemos ou não ter educação integral. Esse fracasso, eu acho que é tão grave, ou mais, do que aquilo que a gente está discutindo aqui, em relação ao fato do presidente ter sido levado sob a forma de coação, que eu pessoalmente acho que não deveria ser para ninguém. Não tem que tratar também diferente esse presidente de uma pessoa que não foi nada. Trata igual, mas eu acho que igualmente tem endereço. Não está pensando em fugir? Está se propondo depor? Avisa e ele vai. Aí se ele não for numa vez, até acho que dá para esperar. Se não for na segunda vez, aí se algema. Aí se leva coagidamente. Eu espero que esse assunto um dia já não seja mais tema de discussão e que nós possamos fazer aqui uma avaliação, não do comportamento do presidente Lula, mas dos resultados transformadores da sociedade brasileira graças ao governo Lula. E eu lamento que, apesar de alguns avanços, eu acho que não vai ser uma avaliação muito positiva do ponto de vista da transformação, da revolução que o PT prometeu e não cumpriu. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, desde ontem corre a notícia de que o ex-presidente Lula veio para a cidade de Brasília, para a capital, para se encontrar exatamente com a presidente da República, porque o PT havia convocado o partido com o objetivo de fazer o presidente Lula aceitar um ministério.
Esta matéria circulou em todas as redes sociais, era dado como certo a sua presença no Ministério das Relações Exteriores e que a indignação, indiscutivelmente, veio com a mesma tona e a mesma rapidez de toda a sociedade brasileira. Ora, a indicação de um ministro de Estado é uma prerrogativa da Presidente da República, é um ato que aparentemente é lícito, sim, mas só que nesse caso específico estava com o objetivo de atingir uma finalidade ilícita, espúria e imoral. Esta é a grande realidade que nós temos que constatar. Ou seja, a Presidente da República, que dizia que jamais interferiu e que não interferiria na Polícia Federal, nem no Ministério Público e muito menos no Judiciário, o que a presidente Dilma propõe neste momento ao ex-presidente Lula? Resguardá-lo, escondê-lo dentro das prerrogativas de Ministério de Estado, para que amanhã ele não seja alcançado pela força-tarefa da Operação Lava Jato. Indiscutivelmente, caso isso possa acontecer, não acredito, mas nós entraremos com uma ação popular em todos os estados da Federação para exigirmos exatamente a nulidade deste fato ou dessa nomeação e não admitir que tentem calar a operação que tanto resultado tem produzido e tanto esclarecimento tem trazido à população brasileira diante do desgoverno instalado nesses últimos 12 anos. Mas a situação de descalabro, ela não para por aqui. O quadro vem se agravando nitidamente nas últimas horas, senhor presidente. Até porque acredito que todos os meus pares aqui se lembram, e eu me lembro muito bem, quando disputei a eleição em 1989, o ex-presidente Lula cunhou uma frase. Dizia o seguinte: pobre quando rouba, vai para a cadeia. Rico quando rouba, vai para o ministério. Quer dizer, a nomeação dele já seria um gesto de réu confesso, porque foi ele mesmo que, em todos os debates, proclamava essa tese que no Brasil funcionava desta maneira, e, no entanto, nós estamos assistindo isto acontecer exatamente no governo do PT. Mas o quadro se agrava, é preocupante em relação à segurança da população brasileira neste momento. Nós estamos assistindo a um processo de vandalismo, de total irresponsabilidade, avançando sobre vários estados da Federação. Ontem, o meu estado de Goiás teve a Secretaria da Fazenda invadida pelo MST. A organização Jaime Câmara, que é uma afiliada da Globo, não só chegaram na rua ou na calçada, que tem todo o direito de se manifestarem, pelo contrário, desceram, senador Aloysio, encapuzados em 5 ônibus, entraram depredando toda a portaria, pichando a portaria, destruindo obras de arte, bem lembrado pelo senador Aloysio Nunes, isso tudo muito bem financiado por verba da população brasileira repassado criminosamente a esses sindicatos. Esta é a grande verdade. E o mais grave que nós estamos assistindo é que o coordenador, eles falam, mas esse é um movimento, o movimento é livre. Não, esse é um movimento criminoso. E o comando deste movimento, no meu estado de Goiás, foi feito exatamente por um ex-deputado do PT, que comandava toda a operação, é filiado ao PT e chama Mauro Rubens. Então tem identidade, tem nome, tem local. Esse homem simplesmente passou a destruir toda a cidade de Goiânia, ameaçando e intimidando as pessoas que circulavam. Funcionários não podiam entrar, funcionários não podiam sair,
e aquele clima de terrorismo implantado, com aquela característica própria da bandidagem, toda aquela roupa maquiada com capuz no rosto e, além disso tudo, com pedaços de porrete na mão, quebrando o que tem pela frente e ameaçando as pessoas. Ora, é interessante que a presidente da República, há poucos dias, mandou prender os líderes dos caminhoneiros, porque estava fazendo uma movimentação no sentido de exigir do governo uma resposta diante da falência do setor. Até agora, nós não vimos nenhuma ação, nem do ministro da Justiça, nem da presidente da República, para mandar prender o filiado do seu partido, o ex-deputado Mauro Rubem, que destruiu as dependências da Secretaria da Fazenda, como também destruiu a sede da organização Jaime Câmara. Mas acabo de receber também imagens lá do Mato Grosso do Sul, da terra do senador Moca, na cidade de Maracaju, onde lá também o vandalismo prevaleceu, destruindo principalmente prédios públicos e tentando ameaçar as pessoas. Mas não pararam por aí, senhor presidente. Recebo agora vários telefonemas, exatamente do estado do Paraná, onde são quase 5.000 pessoas que estão se deslocando para a região sudoeste daquele estado, dizimando e destruindo tudo que vem pela frente, incendiando locais que eles não concordam, especialmente, senhor presidente, as estufas e as áreas onde produzem mudas de eucalipto para reflorestar várias áreas, não só do Paraná, mas de todo o sul do país. A empresa Araupel, ela foi totalmente destruída. Mais de 1.500.000 mudas. As bandejas foram jogadas para o alto, destruíram as estufas e saíram de lá comemorando todo esse gesto de banditismo praticado pelo MST. A que ponto nós estamos chegando, senhor presidente? A cada hora aumentam as denúncias. O Paraná está, neste momento, com várias propriedades rurais invadidas, principalmente na região do sudoeste daquele estado. Meu estado de Goiás, da mesma maneira. A mídia informa hoje também, falava com o senador Ferraz, que o próprio Palácio, o Palácio do Estado do Governo do Espírito Santo, também foi invadido pelo movimento do MST. A se continuar dessa maneira, nós estamos vendo que aquele gesto da presidente em ter ido visitar o ex-presidente Lula, o qual está sendo investigado pela Polícia Federal, pela força-tarefa da Operação Lava Jato, sem dúvida alguma, estimulou, incentivou e fez com que o MST e CUT saíssem disseminando pelo Brasil todo um clima de terrorismo, tentando amedrontar ou acovardar a sociedade brasileira. Estão enganados. Essa tese de implantar no Brasil os coletivos, importando cubanos ou financiando esse tipo de criminalidade praticada pelo MST, nós reagiremos duramente para que faça cumprir a lei. O ministro da Justiça e a presidente da República são responsáveis pela segurança do cidadão brasileiro e garantir o ir e vir e o direito da propriedade em nosso país. Encerro, senhor presidente, dizendo, nesta hora, é importante que a gente possa aqui promover um debate, porque parece que existem aqui alguns senadores e senadoras que defendem o MST, mas infelizmente nesta hora não aparece ninguém para poder aqui colocar ou dar uma explicação a esses absurdos
e esses crimes que estão sendo praticados no país sob o comando do PT, sob a orientação do PT e sob o financiamento do Caixa 2 da Petrobras. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que tinha a dizer.